Agora, na Rádio Evangélica Vida, uma palavra de esperança para a sua vida. Glória a Deus. Maravilha. Agradeço a Deus por mais oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui abrilhantando esse programa e participar mais uma vez dessa feita, trazendo uma palavra para os irmãos. Quero mandar uma saudação para o meu irmão ali que está em São Bento, na Paraíba, pastor João, sua esposa Marta, para o meu irmão Diego que está na audiência, Diego Silva. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, muitíssimo, e que nessa noite Deus possa lhe encher de graça aí na sua casa onde você está. Meus queridos irmãos, nessa noite eu tenho uma palavra direcionada do céu para você. Talvez seja um versículo que você já tenha ouvido muito. Acredito que tanto no meio evangélico quanto no não evangélico, esse verso ele é muito falado. Ele é muito pregado e se torna até frases colocadas nos carros. Mas é sobre esse verso que eu quero refletir essa noite rapidinho com vocês. Amém? Livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus queridos irmãos, estamos diante da maior prova de amor já registrada em toda a história da humanidade. Nem Salomão, em suas compilações, em suas histórias, em seus relatos, no livro de Cantares, ele expressa um amor. Ele expressa um amor para uma mulher. Em todos os seus descritos, Salomão ainda não foi tão profundo, tão intrínseco em seu amor, ao ponto de que Deus foi a dar o seu Filho por nós. Não estamos falando de um amor entre duas pessoas, assim como Salomão expressa. Não estou falando de um amor interpartes, mas de um amor erga omnes, um amor para todos, um amor que abrange a toda o globo terra, a todos os homens e seres viventes que habitam sobre ela. É sobre este amor que o verso está se falando. Tem um poema de um autor desconhecido que ele diz: se todo o oceano fosse tinta, se todo o céu fosse papel, e todas as hastes da terra fossem plumas, e todos os habitantes dela fossem escrivão, ainda assim não daria para escrever o tamanho do amor de Deus. Deus, o seu amor vai além das fronteiras, vai além do raciocínio humano, vai além daquilo que você possa imaginar do que é amor. O amor de Deus supera tudo isso. E uma das coisas interessantes é que esse amor de Jesus Cristo amar ao mundo, de Deus amar ao mundo e dar o seu Filho, fala de um projeto de Deus, nascido lá no livro do Gênesis, capítulo 3 e o verso 15, quando a Bíblia diz que Deus colocaria inimizade entre o homem e a serpente, ela feriria o calcanhar e ele o pisaria a cabeça. Deus estava falando do sacrifício do seu próprio Filho na cruz. O projeto de Deus de levar o seu Filho à cruz e esboçar e expressar este amor em toda a história, simplesmente era Deus dando o seu próprio Filho por nós. Vamos ver em toda a história bíblica, até na saída do Egito, quando Deus fala a Moisés que o anjo da morte passearia sobre aquele lugar.
E Deus pede para que matem um cordeiro, cordeiro esse conhecido dentro do judaísmo como o cordeiro substituto, aquele que daria a vida em favor dos outros, o cordeiro que foi imolado, o cordeiro que foi sacrificado para que os hebreus ficassem vivos quando o anjo da morte passasse sobre aquele lugar. Em toda a trajetória bíblica, veremos que tudo apontava e tipificava a morte de Cristo na cruz. Era um projeto de Deus traçado nos anais das histórias que Jesus ele iria sofrer esse vitupério, ele iria sofrer este sacrifício. Sacrifício esse que daria-nos o direito à salvação eterna no céu. E uma das coisas que podemos observar dentro da história e no Novo Testamento, que o dever do diabo, a raiva do diabo era sempre desfazer este plano de Deus, fazer com que Jesus fosse à cruz. Podemos observar que no início da história de Cristo, após o seu nascimento, quando Deus manda e fala com José para irem para o Egito, Satanás se apodera do coração de Herodes para matar as crianças de 0 a 2 anos, assim para fazer com que Jesus não fosse para a cruz. Todo o plano de Satanás, enquanto Jesus estava vivo, era impedir que ele fosse à cruz. Por quê? Porque se Jesus não fosse até a cruz, eu e você não teríamos e a nossa salvação estaria em risco. Se Jesus não fosse à cruz, não teríamos os perdões dos nossos pecados, porque o cordeiro substituto a qual o judaísmo prega em relação àquele que foi imolado, não seria tipificado na cruz do Calvário. Jesus teria que ir à cruz para que eu e você tivéssemos esse direito ao perdão, esse direito ao perdão dos nossos pecados. Agora deixa eu te dizer mais um detalhe. Primeiro, ele quis impedir que Jesus fosse à cruz, tentando matar ainda criança. Depois, podemos observar no tratamento antes da cruz. No tratamento antes da cruz, o período em que Jesus sofreu o castigo, o martírio, até ir à cruz do Calvário. Podemos observar que o castigo romano, com o azorrague romano, vale salientar que era diferente. Ele continha 12 pontas. 12 pontas. O que diferencia do azorrague judeu, que continha 8 pontas. Então preste bastante atenção nisso. Um azorrague romano com 8 pontas. O tempo de sacrifício, o tempo de chicoteamento que eles davam, eram de 40 açoites menos 1. Porque eles davam 39 açoites, com medo de ultrapassar os 40. Então era 40 chibatadas menos 1. Jesus tinha exatamente em seu corpo 468 cortes, sangrando, perdendo sangue, ficando anêmico. Tudo por causa do amor. Amor esse que envolve a mim e a você que está me ouvindo. Talvez, diante desse quadro que estamos vivendo, dessa pandemia que estamos passando, pessoas têm levado a sua vida ao suicídio, pessoas têm perdido o sono, a depressão tem tomado conta. Ah, meu irmão Valdo, se você não sabe, eu tenho passado por uma situação financeira difícil, meu comércio fechou, eu não consegui me manter de pé diante de toda essa crise, eu estou perdendo a cabeça. Eu quero dizer para você, meu amigo, o amor de Jesus supera tudo isso na tua vida. É mais fácil você superar essa crise no amor de Deus do que entregar-se à tristeza, ao fracasso e atirar a sua própria vida. Eu vim nesta noite como boca de Deus aqui nesta rádio dizer para você que Jesus te ama e o plano dele vai além dessa situação que você está passando. Agora observe uma coisa, o plano de Satanás era impedir Jesus de ir à cruz. Jesus passou por esse tratamento de levar 40 chibatadas menos 1. Ele tentava matar Jesus antes dele ir à cruz. Lembra de quando ele estava no Getsêmani? Quando Jesus dizia em sua oração: Pai, se possível for,
passa de mim esse cálice. Não era que Jesus estivesse com medo de ser crucificado. Segundo o pensamento de alguns teólogos, quando Jesus dizia, Pai, passa de mim este cálice, Jesus temia que o sacrifício que ele estava a sofrer, que os açoites que ele estava a levar, ele poderia morrer antes de ser crucificado. Era por isso que ele dizia, Pai, se possível, não permita eu sofrer tanto como eu vou sofrer. Jesus temia morrer antes da cruz, mas ele sabia que o plano de Deus era a cruz do Calvário. O plano de Deus era Jesus morrer na cruz. Ele volta atrás e diz, mas com todavia, seja feita a tua vontade. Que aula Jesus nos deu, irmão Eduardo. Que aula Jesus nos deu, irmão Emerson. Por mais situações que nós podemos passar, a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Por mais situações que venhamos passar, que pareça que venhamos morrer, que vamos morrer, que os açoites vão nos matar, que as chicoteadas vão nos matar, que os nossos opressores estão ali para tentar nos matar. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, Jesus, Deus, tem algo a mais na tua vida, meu querido irmão. Agora, uma coisa que eu posso te dizer, ninguém matou a Jesus. Irmão Valdo, então quer dizer que Jesus foi à cruz, chicotearam Jesus, Jesus sofreu o que sofreu e você vem aqui dizer que ninguém matou Jesus. Eu quero dizer para você, meu querido, que ninguém matou Jesus. Jesus se entregou para ser crucificado. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, vai dizer, ele se entregou em resgate de todos. Jesus se entregou como sacrifício por mim e por você. Ninguém teria capacidade de tirar a vida de Jesus. Nem todo armamento bélico que a Rússia contém, nem todo exército americano e todas as nações ao globo terra teria armamento e poderio bélico suficiente para dar cabo da vida de Jesus, porque Ele é Deus e a sua vida não depende de qualquer circunstância territorial e que engloba o globo terra. A vida de Jesus, se Ele não desse, Ele estaria vivo na cruz do Calvário, mas Ele disse, Pai, a Ti entrego o meu espírito. Jesus entregou a sua própria vida. E no alto da cruz tem uma palavra linda que ele diz. Jesus diz, tetelestai, está consumado. Essa palavra tetelestai significa estar pago. Quando um judeu pagava tributo a Roma e chegava na alfândega a pagar o seu tributo, um soldado romano pegava um carimbo com letras hebraicas e ele carimbava aquela comanda e dizia, tetelestai, a sua dívida foi paga. Quando Jesus no alto da cruz dá um brado de vencedor e diz, tetelestai, está pago, era Jesus expressando para mim e para você hoje, que estamos lendo o texto sagrado dizendo, não te preocupa com amanhã, porque tua dívida foi saldada no alto da cruz, a tua dívida foi quitada na cruz do Calvário. Satanás, ele pode tentar dizer para você que você é um perdedor, Satanás pode tentar colocar na sua cabeça que você vai para o inferno. Eu quero dizer para você nessa noite, meu querido ouvinte, que a tua dívida foi paga, que o teu pecado foi perdoado, que não existe mais culpa sobre tua vida, o teu passado não pode te condenar, as coisas que tu fez não podem te condenar. Arranca isso da tua cabeça. O sangue que verteu na cruz do Calvário te perdoou de todo o pecado. Limpa a tua consciência, porque o amor de Jesus perdoou os teus pecados. Deixa eu te dizer mais uma. Foi por causa disso. E eu posso te garantir que quem levou Jesus à cruz
não foi a traição de Judas, irmão Eduardo, por 30 moedas de prata. Não foi a articulação de Anás e de Caifás que levou Jesus à cruz. Não foi nem tampouco o diabo que levou Jesus à cruz. Irmão Valdos, então quem levou Jesus à cruz? Eu lhe digo aqui em alto e bom som. Quem levou Jesus à cruz foi o amor. Foi por causa do amor que ele foi à cruz. É por isso que Satanás morre de raiva. Como a gente costuma brincar, ele fica possuído. Quando eu e você olhamos para alguém e dizemos para ele: meu amigo, Jesus te ama. Porque ele sabe que esse amor é verdadeiro. Eu posso dizer para você que lhe amo e por dentro estar mentindo, mas quando Deus e quando Jesus diz que ele te ama de verdade. E é um amor incondicional. O profeta messiânico Isaías diz que pode uma mãe que gerou, que amamentou, que deu à luz, se esquecer de você. Mas Deus, todavia, nunca irá te abandonar, nunca irá te esquecer. É este amor com o qual Jesus foi à cruz do Calvário. É por isso que nesta noite eu posso dizer a você, meu irmão, por mais que você tenha fracassado no caminho, por mais que você tenha não sido a pessoa que você quis ser, era essa expressão que eu queria achar. Por mais que você não tenha sido o cristão que você queira ter sido, e isso lhe entristeceu, e Satanás plantou na tua cabeça que é melhor tu estar no mundo do que tu estar na igreja, porque eu falhei, porque eu pequei. Eu quero te dizer nessa noite: arrepende dos teus erros, arrepende dos teus pecados. O amor de Deus é tão grande que é capaz de te perdoar. Não existe erro grande o suficiente que possa Deus não perdoar a você. O sacrifício de Jesus na cruz foi para perdoar o teu pecado, foi para perdoar o teu erro. E nesta noite eu vim aqui para te dizer que é este amor com que Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, para dar salvação para mim, para você, meu querido ouvinte, nesta noite. Se você que está nos ouvindo, estamos acompanhando aqui pelo YouTube, você que nos escuta e estar aí desejoso a entregar a sua vida para Jesus, deixa nos comentários aqui do canal: irmão Valdo, eu quero voltar para Jesus, irmão Valdo, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Nós iremos orar por você, por este amor que superabundou, por este amor que está aqui neste programa de rádio. Eu sinto a presença deste Deus, eu sinto o amor deste Deus tocando a sua vida aí, e você está expressando, dizendo: irmão Valdo, eu quero voltar para Jesus. Iremos orar pela tua vida. Satanás não vai brincar mais na tua casa, Satanás não vai fazer ciranda no teu lar, porque hoje chegou salvação à tua casa, hoje chegou salvação ao teu lar. Eu estou tremendo aqui neste lugar, eu estou me arrepiando com a presença de Deus que está aqui e vai invadir o teu lar. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: Jesus te ama, Satanás te odeia, mas Jesus te ama. E é sobre esta palavra que nós, no final deste programa, iremos orar por você, porque Jesus te ama e o amor de Deus supera todas as nossas falhas. Ele enviou Jesus à cruz para que nós viéssemos ter perdão dos nossos pecados. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, toda a sua família e todos quantos nos ouvem nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.